vimos a lei de Gauss como uma lei equivalente à lei de Coulomb e depois aplicámos-la para a carga pontual. Quando temos uma carga pontual, o campo criado por esta carga a uma distância r em módulo, é igual a 1 sobre 4π ε0 Q a dividir por r ao quadrado. E vimos que se tivermos uma distribuição agora superficial de carga, ou seja, uma esfera oca de raio R, então o campo no interior dessa esfera era zero, para R menor do que R, mas o campo tinha exatamente a forma daquela que ali está escrita em cima, 1 sobre 4π ε0, Q sobre R ao quadrado, para R maior do que R. Se tivéssemos uma esfera maciça, ou seja, uma esfera uniformemente carregada, com uma certa densidade de carga ρ, igual à carga total, a dividir pelo volume da esfera, que é 4/3 de πr ao cubo, então o campo tinha dentro um certo valor e fora um valor que era exatamente igual a estes ou àquele, ou seja, a esfera maciça produz no seu exterior um campo que é exatamente igual ao que seria produzido caso a carga estivesse concentrada na origem. Mas nós escrevemos isto na forma ρ vezes r ao cubo a dividir por 3 ε0 r ao quadrado, e aqui já tenho pouco espaço, este era ρr a dividir por 3 ε0 r, desculpem, 3 ε0, simplesmente 3 ε0. Quer dizer que havia um campo que tinha esta forma, neste caso. Ele é linear até R e depois decresce sobre R ao quadrado. Sobre R ao quadrado. Portanto, isto é o campo em função da distância. No caso de uma distribuição linear, assim, então tínhamos que o campo era igual a 1 sobre 2π ε0 e agora lambda a dividir por R, em que este lambda era a carga por unidade de comprimento. E finalmente, vimos ainda que para um plano uniformemente carregado, ou seja, algo assim, com uma certa carga, assim distribuída no plano, então o campo era simplesmente sigma sobre 2ε0, em que o sigma era Q a dividir por A, portanto, uma carga por unidade de área. E eu vou precisar hoje, sobretudo, desta expressão que aqui está. Mas o ponto fundamental é este, é que se não tivéssemos a lei de Gauss, nós estávamos com muita dificuldade em obter os campos produzidos por estas distribuições de carga. A aula de hoje vai ser, sobretudo, dedicada ao estudo de condutores e de condensadores. No caso dos condutores, nós sabemos que as cargas se movem livremente. Se nós tivermos cargas dentro de um condutor, então essas cargas podem se mover no interior do condutor, claro que não podem escapar do condutor, e as cargas do mesmo sinal repelem-se e afastam-se uma da outra até atingirem a superfície. No limite, se nós tivermos, por exemplo, um condutor assim com esta forma, se tivermos aqui duas cargas positivas, o que vai acontecer é que esta carga vai para ali e esta outra vai para ali, dando lugar a uma distribuição de carga que é assim. Olha, uma aqui nesta ponta e outra aqui nesta ponta. Porquê? Porque as cargas tendem a afastar-se umas das outras. Ora, isto que eu fiz agora só para duas cargas é completamente geral. Se colocarmos carga num condutor, as cargas tendem a afastar-se o mais possível
umas das outras, e então para onde é que elas vão ter? Olha, movem-se até onde podem, que é até à superfície do condutor. Por isso é que eu aqui digo que num condutor em equilíbrio eletrostático, toda a carga livre se tem de encontrar à superfície. Quer dizer que não há cargas em movimento. Aliás, se houvesse cargas em movimento, já não havia equilíbrio eletrostático e eu quero que haja equilíbrio eletrostático. Isto quer dizer equilíbrio eletrostático, quer dizer que não há movimentos de cargas. As cargas estão paradas. Portanto, quando num condutor não há movimentos de cargas, significa isto que o campo elétrico no interior do condutor, em equilíbrio eletrostático, é nulo. E é nulo porquê? Porque, como já vamos ver a seguir a razão matemática, mas basicamente, como as cargas estão todas à superfície, elas criam um campo para fora que é diferente de zero. Mas para dentro, o campo que umas criam de um lado é anulado pelo campo que as outras criam do outro. E então, em qualquer ponto do condutor, o campo é nulo. Primeiro, pensar nas distribuições superficiais de carga. Portanto, o condutor está aqui, tem um campo nulo no interior, como vamos ver, e tem uma distribuição, então, superficial de carga, no caso, carga positiva. E queremos saber como é que é este sigma. Para já, temos de reconhecer que, junto à superfície do condutor, portanto, o que está agora aqui representado desta cor de laranja, significa também a superfície de um condutor. E o que nós temos na superfície deste condutor é cargas elétricas que produzem, vamos supor, um campo com esta direção E. Ora, se o campo tivesse esta direção E, então este campo aplicado às cargas, este campo tem uma componente tangencial e uma componente normal. Estão a ver? Este campo tem uma componente que é tangente ao condutor e uma componente que é normal ao condutor. Pois bem, se esta componente existisse, então levaria a que as cargas circulassem na superfície do condutor, porque elas ficavam sujeitas a uma força. A força é a carga vezes o campo. Pois, se o campo é tangente ao condutor, esta carga que aqui estivesse seria levada a deslocar-se. E ela não se pode deslocar, porque nós estamos interessados em condutores em equilíbrio eletrostático, sem movimento de cargas. E esta? Bom, esta tende a puxar a carga para fora. Só que a carga não vai para fora porque o material segura a carga. A carga está confinada ao condutor e, portanto, não pode escapar. A superfície é o limite para onde essa carga pode ir. Significa isto que, se fosse assim o campo elétrico, haveria duas componentes, mas esta, como eu acabo de dizer, não pode existir, porque senão as cargas andariam a rodar. Um pouco como eu disse sobre as forças de pressão num líquido que está em contacto com o recipiente. Se essas forças de pressão fossem tangenciais, então o líquido estava a circular. E nós queremos o líquido parado quando ele está em equilíbrio eletrostático. Essas forças só podem ser, então, perpendiculares à superfície. Quer isto dizer que, para um condutor em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico, na sua imediata vizinhança do lado de fora, só pode ser perpendicular ao condutor. E do lado de dentro? Do lado de dentro é zero, como vamos agora sim, ver. E vamos ver assim, se as cargas se distribuem todas à superfície do condutor, isto significa que no seu interior não há cargas. Se no seu interior não há cargas, basta aplicar a lei de Gauss à superfície de Gauss S1, à superfície de Gauss S2, à superfície de Gauss S3 e todas, mas mesmo todas, os fluxos, o fluxo através de S1, de E, escalar de A, tem que dar zero, porque não há cargas no interior. Há alguma carga dentro de S1? Não há. E o fluxo através de S2? Através de S2. De E, escalar de A.
também é zero. E o fluxo através de S3? De E escalar de A. Também é zero. Isto significa que, sendo zero todos os fluxos, a conclusão que se pode tirar é que o campo elétrico é daqui. Tira-se que o campo elétrico é igual a zero, necessariamente. Está bem? Os contornos aqui dentro, todos eles sem exceção, o S1, o S2, o S3, dentro do condutor nunca encerram cargas. Bom, se eles não encerram cargas, então os fluxos através das superfícies, S1, S2, etc., são sempre zero e, portanto, o campo elétrico no interior do condutor é zero. Bom, é isto que se passa com a gaiola de Faraday. Com a gaiola de Faraday, o que se tem é um material metálico e oco no interior do qual o campo é zero. Todas as cargas estão à superfície. Se todas as cargas estão à superfície, no seu interior o campo é sempre zero. E a superfície já agora é a superfície é uma superfície equipotencial. Ela é equipotencial porquê? Porque a diferença de potencial é a escalar da L. Ora, se é a escalar da L, como o campo é perpendicular à superfície, como vimos, está bem? O campo é perpendicular à superfície, então se ele é perpendicular à superfície, não é? Era no slide anterior, se ele é perpendicular à superfície, então este integral é zero ao longo de um contorno C qualquer que ele seja, porque o campo é sempre perpendicular. Então este integral é sempre zero, porque E e dl, este e este, são perpendiculares. Está bem? Como eles são perpendiculares, este integral dá sempre zero. Mas mesmo que se venha para dentro do condutor, aí o campo é zero. Ou seja, este integral continua a ser zero, mesmo que o contorno seja este. Está bem? Isto significa que não há diferença de potencial entre a superfície e o interior. Ou, por outras palavras, o interior nos condutores, o campo é nulo. E o potencial no interior é igual ao potencial na superfície. Portanto, esta é a primeira grande conclusão que nós já temos a considerar relativamente aos condutores em equilíbrio eletrostático. À superfície do condutor, sabemos que o campo tangencial é zero, ou seja, só existe campo normal e o potencial é constante e igual ao interior. A lei de Gauss. E a lei de Gauss diz-nos que o fluxo do campo elétrico através da superfície de uma superfície qualquer, é igual à carga nela encerrada a dividir por epsilon zero. O que vamos considerar é aqui um condutor com uma pequena, onde há carga, mas vamos considerar uma pequena área à sua superfície ΔA. E vamos considerar como superfície de Gauss um cilindro que tem precisamente base ou o topo, a área da base ou do topo igual precisamente a ΔA. Este cilindro é um cilindro de Gauss que nós vamos colocar, uma superfície de Gauss que nós vamos colocar ali. Claro que isto, feito pelo meu colega Dr. Fernando Nogueira, fica muito mais perceptível. Temos aqui um condutor, com uma certa distribuição de carga sigma, temos o campo elétrico que é tangencial, colocamos ali assim uma superfície de Gauss, que tem área A, o fluxo é igual a E vezes A. Eu, por acaso, aqui nesta imagem, tenho que o cilindro vem até cá embaixo dentro do condutor, mas dentro do condutor o campo é zero, portanto qualquer fluxo através desta parte de baixo do meu cilindro é zero, porque o campo é zero. Portanto o que conta é mesmo do condutor para fora. Então temos aqui uma área A e temos que o fluxo é EA e a carga contida naquela zona azul mais escura é sigma, a densidade superficial de carga, vezes A, tudo a dividir por epsilon zero, como manda a lei de Gauss. O que é então curioso é que o A simplifica com A
e o que temos é que o campo elétrico é simplesmente sigma sobre ε0. Atenção, nós já encontramos uma expressão semelhante a esta quando encontramos o campo criado por uma superfície plana uniformemente carregada. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que eu estou a dizer é isto, que este é o campo criado por um plano de carga. Isto foi visto na aula anterior. E este que agora estamos a obter é o campo na imediata vizinhança de um condutor. As expressões são parecidas, mas dizem respeito a coisas diferentes. O que nós obtivemos foi esta expressão que é notável. Ela diz-nos que um campo num condutor, nós já sabemos que é perpendicular ao condutor, mas é tanto maior na proximidade do condutor quanto maior for o sigma. Quer dizer que se o sigma for grande, o campo é grande. Se aqui o sigma for pequenino, o campo vai ser pequenino. No interior, o campo é zero. No exterior, no exterior e na imediata vizinhança, o campo é perpendicular à superfície e vai ser tanto maior quanto maior o sigma. Ora, o que acontece é que nos condutores, como esta é uma imagem real de condutores, o que nós temos é aqui um condutor que tem uma ponta e basta ver aqui nesta zona que a densidade de carga deve ser maior porque as linhas de campo são mais densas. Efetivamente, sempre que há pontas, as cargas tendem a acumular-se nas pontas. Eu vou aqui tentar desenhar um condutor assim, pois aqui as cargas ficam dispersas, mas elas aqui tendem a acumular-se. Tendem a acumular-se porquê? Que é para fugir o mais possível daquelas. E, portanto, o campo aqui é maior do que o campo nesta zona. E chama-se isto o efeito ou o poder das pontas. Isto tem muitas aplicações, em particular, por exemplo, olha, uma aplicação bem conhecida. Tenho aqui uma nuvem. Isto é uma nuvem, não parece, mas é uma nuvem. Uma nuvem carregada. E aqui está uma casa. Uma casinha aqui bem feita. Com janelas, com pessoas confinadas lá dentro, a porta fechada, ninguém sai, está bem? E agora temos aqui nesta casa um para-raios, assim, que está ligado à Terra. Ora, o que acontece é que, por efeito destas cargas, então induzem-se aqui cargas negativas que se vão acumular na ponta do para-raios, de tal forma que o campo então gerado pode ser tão grande, tão grande, tão grande, que haja uma descarga elétrica da nuvem para o para-raios. E isto é bom porque então a descarga é controlada, é exatamente para o local onde se pretende. O efeito das pontas tem muitas aplicações tecnológicas, muitas mesmo, por exemplo, em impressoras de matriz de pontos. Há muitas áreas onde isto se pode aplicar e isto resulta efetivamente do campo ser proporcional à densidade de carga. Nós temos aqui uma carga positiva distribuída num condutor e neste condutor a carga inicialmente é neutra, mas se ele for um condutor, então a carga negativa fica acumulada deste lado por indução e a carga positiva fica acumulada deste lado, sempre à superfície, mas atenção, aqui a distribuição já não é uniforme. Nem aqui, a distribuição aqui não era inicialmente uniforme, mas deixou de ser por causa do efeito de indução criado por esta outra distribuição de carga. Vamos agora à segunda parte desta aula, que tem a ver então com os condensadores. E para isso eu preciso de recuperar aquilo que eu repeti já no início da aula, que é o campo criado por um plano uniformemente carregado. Se temos um plano uniformemente carregado, esse plano uniformemente carregado cria um campo elétrico que é, aqui no caso desta figura,
para a direita, do lado direito, e para a esquerda, do lado esquerdo. E tanto faz ser à distância mais d ou à distância menos d, vimos que o campo elétrico é sempre o mesmo, tem sempre o mesmo valor, dado por esta expressão, que não depende de outra coisa que não seja a densidade superficial de carga. Ou seja, o campo criado por um plano infinito, uniformemente carregado, é um campo constante. Vamos considerar um desses planos e o campo que ele cria à sua volta. Então, estas linhas azul. Bom, há aqui em cima umas linhas distorcidas, pois na prática não há planos infinitos. Como não há planos infinitos, isso significa que vai haver sempre alguma distorção. Mas enfim, se nos fixarmos nesta área aqui mais central, então o campo pode ser aproximadamente uniforme de um lado e do outro lado. Se nós tivermos este campo criado por esta placa, é dado por sigma sobre 2 epsilon zero. Se tivermos agora um outro plano que é igual em dimensão, digo em dimensão porque na prática não há planos, na prática há objetos que têm uma grande extensão. Então um objeto exatamente com a mesma extensão, só que agora carregado negativamente. Que campo é que ele faz? Ele faz este campo assim, que é exatamente igual ao anterior, só que agora aponta para a placa, aponta para esta placa negativa. Portanto, o campo elétrico emerge, sai das cargas positivas e extingue-se nas cargas negativas. Ora, este campo tem exatamente o mesmo valor deste, só que, neste caso, entre as duas placas, ele reforça-se. Mas, se virem bem, fora das placas, este campo é nulo e, portanto, o que se tem é algo deste género. O campo no interior é sigma sobre epsilon zero, que é sigma sobre 2 epsilon zero criado por cada placa, a dobrar. E fora é nulo, porque os campos se anulam. Esta é a imagem real, portanto, estão a ver que nós devemos já estar interessados aqui nesta zona, nesta zona mais central. Nesta zona mais central não há distorção. A distorção acontece aqui e aqui, deste lado. Define-se capacidade de um condensador, esta é uma definição, como sendo a carga na placa positiva a dividir pela tensão a que ela fica. Temos um condensador, é então um dispositivo com 2 placas, à distância D, cada placa tem área A, e nós podemos calcular a diferença de potencial entre B e A, VB menos VA, e se imaginarmos que VB está ao potencial nulo, quer dizer, aqui este está ao potencial V igual a 0, então VB menos VA é simplesmente a circulação de EDL. E esta circulação fica mais simples se, em vez de ser ao longo desta linha torta, for ao longo desta linha direita. Se for ao longo desta linha direita, a circulação é simplesmente D a multiplicar pelo campo, que é sigma sobre epsilon zero. Isto significa que a tensão é então sigma, que é Q, a dividir por D. Este Q que aqui está, a dividir por D. Este aqui, que é a dividir por A, peço desculpa. Q a dividir por A. Isto é sigma. Vem dali. O D está lá e o epsilon zero. E, portanto, como a carga é igual à capacidade vezes V, então a capacidade é simplesmente epsilon zero A sobre D. Está bem? É o resultado que se tira imediatamente. Quer dizer que a capacidade é uma grandeza que só depende das características geométricas das armaduras e do material entre elas. A unidade de capacidade é o farad, e um farad é então 1 coulomb por volta. Farad em homenagem ao físico britânico Faraday. Claro que podemos também aplicar o conceito a uma esfera carregada, supondo que no infinito
existe um potencial nulo. Quer dizer, uma esfera carregada é como se fosse um condensador, uma esfera carregada positivamente, com carga Q, sendo a outra placa, estando a outra placa lá no infinito. E, portanto, o que nós temos é um potencial, já sabemos quanto é que vale, é Q sobre R, é como se toda esta carga estivesse concentrada na origem e, portanto, a capacidade é Q a dividir por V, portanto, a carga a dividir por V vai dar 4πε0 R, como se pode tirar dali. Mas vamos voltar aos nossos condensadores planos para agora vermos associações de condensadores. Uma associação em paralelo, como esta que aqui temos, quer dizer que nós podemos ter dois condensadores ligados, como aqui está. Isto são condensadores diferentes, ligados, e ambos ligados a uma bateria que fornece uma diferença de potencial V. Isto é equivalente a um condensador assim? A resposta é claro que sim. Quer dizer que se eu tiver dois condensadores ligados, esta ligação chama-se em paralelo, tudo isto é equivalente a um condensador com esta forma. E claro que, como aqui se pode ver também, pois A é igual a A1 mais A2. Mas como sabemos que a capacidade é igual a ε0 A sobre D, se D for o mesmo aqui, se D for o mesmo aqui e o mesmo aqui, então imediatamente se conclui que C é igual a C1 mais C2, já que o A é A1 mais A2. Mas podemos ver isto talvez melhor assim. Estes condensadores estão em paralelo, a carga que é total acumulada do lado esquerdo e, portanto, é simétrica da do lado direito, é Q1 mais Q2 mais Q3 mais o que for. A diferença de potencial é sempre a mesma para todos os condensadores, portanto, esta carga é para Q1, condensador C1 vezes V, para Q2, condensador C2 vezes V, para Q3, condensador C3 e assim sucessivamente. E então, o resultado final vai ser este, vai ser que há um condensador que faz as vezes destes todos. E a capacidade desse condensador é a soma das capacidades C1 mais C2 mais C3. Se tivermos condensadores em série, temos a seguinte situação. Carregamos um condensador e as cargas positivas que saem desta bateria, ou as negativas que saem desta, é melhor dizer assim, vão-se acumular nesta placa. Mas isto que aqui está, eu estou agora a sublinhar por cima, está isolado. O que significa que a carga total aqui contida é nula. Então, se ali se acumular carga mais Q, quanto é que se acumula deste lado? Menos Q. Mas se acumula menos Q deste lado, quanto é que se acumula deste? Mais Q. Então, se há mais Q deste lado, há menos Q deste. Significa que num condensador em série, o que nós temos é a carga exatamente igual em cada placa do condensador. Claro, alternada, positiva, negativa, para um condensador. Positiva, negativa, para o outro condensador. E, portanto, o que nós agora aqui temos é a tensão para o condensador 1, temos a tensão para o condensador 2 e a queda de tensão entre estes dois pontos é, naturalmente, a queda de tensão daqui para aqui, que é V1, mais a queda de tensão daqui para aqui, que é V2. Ou seja, o que temos é que V é igual a V1 mais V2. E se agora usarmos a relação, que é a definição de capacidade C igual a Q sobre V, pois então podemos substituir o V por Q sobre C, o V1 por Q sobre C1, o V2 por Q sobre C2 e o resultado final é este. Isto até faz lembrar a fórmula da associação de resistências em paralelo. Olha, com condensadores em série, o que nós acabamos de ver foi isto. E esta era a expressão que nós tínhamos para as resistências em paralelo. E se os condensadores estiverem em paralelo,
AC igual a C1 mais C2 mais etc. Isto é, condensadores em paralelo. E se tivermos resistências R igual a R1 mais R2 mais etc. Isto é, resistências em série. Quer dizer que há aqui uma semelhança entre a expressão que nos dá a capacidade de um sistema de condensadores em série com a expressão que nos dá o conjunto de resistências em paralelo. E o contrário, condensadores em série, condensadores em paralelo são exatamente, têm formalmente uma capacidade que é igual não, formalmente igual àquela que se encontra quando se tem as resistências em paralelo. Também há uma grande semelhança entre esta expressão que nós encontramos, ε0, A sobre D. Isto é a capacidade de um condensador que só depende de fatores geométricos. E no caso das resistências, o que é que nós tínhamos? Qualquer coisa assim, ρ, e agora era o comprimento do condutor a dividir pela área do condutor. Estão a ver? Há então algumas semelhanças entre a expressão que dá a capacidade de um condensador e a expressão que dá a resistência de um condutor. A resistência de um condutor depende do seu comprimento, L, e depende da área da sua secção, A. Ao passo que a capacidade de um condensador depende também da área deste, A, mas depende da distância entre as placas, as duas placas do condensador D. Portanto, estas semelhanças podem-se encontrar na comparação destas duas expressões e, de resto, também existe alguma semelhança entre a definição de C. A definição de C é dada por Q sobre V e a definição de R, que já conhecem, mas que vamos voltar a ver dentro de algumas aulas. A definição de R é a tensão a dividir pela corrente. Portanto, aqui a tensão aparece em denominador, aqui aparece em numerador. Aqui a carga e aqui a carga por unidade de tempo, que é a corrente. Portanto, há algumas semelhanças formais entre estas duas expressões e também entre estas duas que correspondem às dependências da capacidade e da resistência com as características geométricas, respectivamente, do condensador e do condutor.